Olá, queridos, boa tarde. Aqui é o Dr. Michel Vinagre, né? No nosso canal do YouTube, chamando, né? Convocando você a um ensino, né? Canal de ensino jurídico para os concursos públicos. Queria que você que está gostando do nosso projeto educacional, né? Curtisse o canal, compartilhasse, né? Se inscreva no canal. Nós estamos falando aqui sobre direito penal, né? Teoria do concurso de pessoas, falamos sobre autoria imediata, teoria do domínio do fato, tudo. E agora vamos falar sobre participação, né? Partícipe. Eu creio que você, né, com a instrumentalização da aula anterior, né? Entra lá, nosso YouTube é muito bem organizado, tá? Professor Michel Vinagre, também temos no Instagram. Então você vai ver que tem lá playlist, tem vídeo 1, todos os vídeos tem com vídeo 1 e 2, ele tentando dar um suporte para você. Então nós vamos falar sobre participação, né? Partícipe. Por que é muito importante isso, né? Porque a participação é, ela é muito sugênese ali com a coautoria, né? E principalmente na questão da pena, da dosimetria da pena. Então, você que é um advogado prático em busca de conhecimento, né? De estar sempre ali, né? Sabe, se reciclando, mas se você está prestando um concurso público, né? Principalmente a OAB, é, tem uma questão ali quando entrar em favorecimento real, com participação, a gente vai ver, foi uma pergunta do Ministério Público de São Paulo no último concurso, entendeu? Na prova oral, ou seja, então é algo que realmente dá ao candidato, né, a envergadura. Você tem que saber minimamente que é uma participação. A gente no júri está sendo muito. Tem um professor querido, né, professor Igor Carvalho aqui no Rio de Janeiro que conseguiu uma desproporção da pena dos outros, né, pela menor participação de seu cliente de 40 anos para 8 ou 6. Então, realmente é algo que você tem que dominar e principalmente para suas provinhas, né, de concurso público. O que é participação? Nessa bibliografia que eu estou fazendo esse estudo, eu estou trabalhando bem com o Rogério Greco, né? A gente ter ali um pensamento. Às vezes, eu sei que você, principalmente do cargo, vai envolver prova oral, magistratura, defensoria, você tem que ter realmente circular pela doutrina e saber a majoritária, pelo menos a minoritária, como se posiciona, né? Mas, às vezes, é bom você segmentar um doutrinador, porque ele não vai te deixar na mão, entendeu? E, às vezes, é melhor ter um conteúdo de um completo, e aí sim você passar, vai tendo dos outros, do que você ter um pouco de todos e não ter algo completo, né? É a minha humilde opinião. A participação, ela preliciona, né? Ou seja, ela dá a entender, né? Ela quer indicar que a participação consiste na realização de atos, né? Que de alguma forma ela vai concorrer ali para a estrutura, para a prática do crime, só que ela não entra na ação nuclear. Se ela entra no núcleo do tipo, essa ação vai ser ou autoria imediata, ela pode ser uma autoria colateral, mas a participação ela não entra no núcleo do tipo. Então é algo que você já tem que ter um adendo. Opa, o partícipe não entra no núcleo do tipo, ele não tem a decisão final, ele não tem um decision, ele não tem a outorga de, ele não tem essa autonomia, né? Ele está ali de alguma forma, motivando, mas ele não tem, né? Então, nós temos que entender que a participação, né, consiste também em contribuir, né, a conduta criminosa do autor, do coautor, né, praticando atos, né, obrigatoriamente, né, praticando atos que não se amoldam diretamente à figura e que não tem o domínio final do fato. Ou seja, todo o circuito, toda a circulação possível, né, que você possa imaginar, ela vai ocorrer. Agora, ela não pode ter o domínio final do fato. O locus, né, assim, a responsabilização, por que criou-se muito teoria, né? O direito penal, como um direito justo que tem que ser na sociedade, ele tem que punir a todos os envolvidos, né? Ele tem a necessidade de punir todos os envolvidos. Então, você vai ter circunstâncias que há um mentor intelectual, há um que tem o domínio do fato, há aquele que distribuiu
tarefas por seus coatores que de alguma forma preencheram o núcleo do tipo e outros que têm simplesmente a participação. E o artigo 29, né, aqui na nossa aula a gente bate bastante, né, que é da teoria monista, unitária, ele vai dar a noção, né, a obrigatoriedade ao legislador que concorre para o crime, ou seja, incide na pena discriminada na medida da sua culpabilidade. Ora, se eu tenho que, na medida da culpabilidade, né, exercer um juízo, né, isso significa, obviamente, que eu necessito, né, necessito de uma maneira obrigatória exercer isso, né? Então, ou seja, ele não vai realizar, né, o partícipe ele não vai realizar diretamente a conduta, ele não tem o domínio final do fato. Isso é muito importante, porque nos problemas que vão chegar até você, eles vão contar uma história e, de repente, para te enganar, né, você tem que observar isso, se ele tinha decisão, se ele tinha um domínio final do fato, né? Então, o partícipe ele vai ter 3 verbos que você tem que decorar, você tem que aprender. Né? Falar de partícipe, você vai estar falando obrigatoriamente, né, em 3 condutas. Né? Ou seja, ela consiste em quê? Induzir, auxiliar ou instigar o autor. Ou seja, o partícipe, né, ele como não entra na ação nuclear, ele é uma figura até mais perigosa, né, no ponto filosófico, no ponto moral, dependendo do caso, né? É uma pessoa perigosa. Mas, infelizmente, esse perigo, né, o direito penal, ainda que o crime seja formal, há uma necessidade de pelo menos uma volitividade, né? Uma intenção de fazer algo, né? E você vai ser punido por aquilo. Você vai ter os crimes formais, de mera conduta, mas a única diferença ali é que, para o crime material, formal, um vai ser prescindível, né? A realização do resultado naturalístico, outro não, e outro muito menos, até o resultado naturalístico, um ato de conduta, só o ato de fazer, como invasão de domicílio, né? Então, o que a gente vai ter ali, que é um crime, tem os crimes instantâneos, mas aonde que a gente vai entrar, né? Essa figura é uma figura soslaia, cínica, é uma figura que abjeta, né? Aquela pessoa que qualquer pessoa que tem o um mínimo de conduta moral baseada na sua religião, no seu centro moral, filosófico, não vai querer. Mas ela, por direito, é uma participação menor. Porque causa algeriza, às vezes, né, quando a gente entrar nessas condutas, fala, poxa, mas ele proporcionou tudo isso. E mesmo assim, tem como uma conduta final? Sim, sim. Um final, uma pena a priori, né, menor. Sim, por direito sim. Então, na verdade, né, para a teoria objetivo formal, a participação ela vai ocorrer, né, quando a gente não pratica os atos principais do tipo penal, mas apenas os acessórios. Ou seja, o partícipe ele é um homem de ato acessório. Então, vamos ver algumas coisas que eu acho que é primordial para você. A doutrina assegura, né, que a participação ela pode ocorrer de diversas maneiras. Na verdade, 2, né? Ela pode ocorrer da maneira moral e da maneira material. Como que é a maneira moral, professor? A maneira moral, né, acontece atrás do induzimento, né? Vai acontecer atrás da instigação. E uma coisa muito interessante, até para você quando for lá em leis penais extravagantes, leis penais especiais de Código Penal, você tem que saber a diferenciação, você é obrigado a saber a diferenciação do que significa o induzimento e a instigação. Então, para você aprender, para você nunca mais errar. Na instigação, ela ocorre, ela é um reforço de uma ideia. Eu instigo aquilo que já tem para o direito. Eu não estou aqui discutindo morfologicamente, eu não estou discutindo espiritualmente, eu não estou discutindo ela filosoficamente, teleologicamente, eu estou falando para o direito e posso até acrescentar para o direito todo, mas eu fico mais confortável no sentido do direito criminal, né? Ou seja, para o direito penal, a instigação ela consiste no ato de reforçar uma ideia já existente na mente do agente. Ele já sabia, ele tem que ter um conhecimento breve do agente. Ele tem que ter uma noção que já haveria uma predisposição ruim, né? Aquela pessoa fraca de cabeça, ou aquela pessoa até mesmo normal, mas que a massificação de instigação faz alguma coisa, você vai deixar isso barato, a pessoa te enrolou, trocou de carro,
e, pô, te deu uma volta. Vai lá, rapaz, se eu fosse tu, quebrava mesmo. A pessoa vai lá, vai lá, vai lá, até essa pessoa, de alguma forma, ou mandar alguém, ou ir lá executar essa pessoa, né? Ou seja, ele estimula a prática delituosa. Se não for uma prática delituosa, obviamente a conduta é atípica e entra no ramo da moralidade. Eu, como filósofo, amo debatê-lo, mas não é o nosso canal aqui. Né? O nosso canal aqui é com crime. E aí, essa instigação e o induzimento? O induzimento, né, ele pega o propósito, a gente ele pega o propósito delituoso que não existe. O induzimento é do zero. O induzimento é o seguinte, olha, você, há tantos anos eu conheço você, e você é uma pessoa que não tem nada, mas você trabalha naquela fábrica, você sabia, cara, que aquelas pessoas não te dão valor, que aquelas pessoas ali vão te mandar embora, igual mandou aquele fulano já velho, mas se você conseguir deixar a porta aberta a tal hora, nós vamos roubar ali 4, 5 milhões ali, e vai ser um seu. Isso é uma indenização de uma vida, você ganha 2 salários mínimos. Isso é o quê? O induzimento da pessoa. A pessoa vai lá, deixa, né, de alguma coisa ali a questão, né, e comete esse crime, ou seja, o induzimento de um ato, o induzimento de um ato, ou seja, não existia a ideia. Então, por isso, né, que ela chama atenção. O induzimento, quando ele é do zero, né, ele está ali, ele pode ocorrer tanto na cogitação, no cogito, né, quanto nos atos preparatórios ou até mesmo na execução. Às vezes a pessoa ali sabe de nada, vai lá, faz isso, ajuda. Então, o induzimento é uma ideia que não existe. A instigação, o reforçamento maligno, né, de uma ideia que já existia. Então, você não pode errar em prova, e esse daí são as formas, né, de participação moral. Então, você vai ter também a material. Né? A material é interessante porque aí sim você pode chamar a cumplicidade, né? O cúmplice, né? Que é uma linguagem não muito do direito. Né? O cúmplice é uma linguagem da vida, uma linguagem coloquial. Não vejo isso, né, juridicamente. Até a gente vê em denúncia, né? Mas o cúmplice correto, que às vezes o direito ele tem um defeito muito grande. Não é um defeito, né? Dele mesmo, né? É que você vai ter dois mundos, né? Quando você passar para o concurso público, você vai ter que você vai se intoxicar com a cooperação, que eu sempre chamo, né? Você vai se intoxicar com a cooperação, você vai se intoxicar com as questões práticas, isso é tão ruim, né? Isso cria até quantos juízes, né? Que, magistrados, promotores, na prova oral responde ali, não, uma vez a prova contaminada, chega na prática vai convalidando tudo, né? Isso é ruim, porque realmente, se nós formos acadêmicos, né, nós vamos ter um nível maior. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Eu não estou discutindo o que faz com o bandido, o que não faz, a gente está discutindo as regras do jogo, e é bom que assim seja, né? Porque é maravilhoso quando acontece com outro, quando acontece com nossa família, quando acontece com alguém, aí sim a gente, né, que ama, a gente quer o direito processual penal. Enquanto está mostrando na televisão uma pessoa, né, agredida, sendo apanhando, imobilizado, ódio. Se amanhã for você, né, você não vai gostar. Então, enfim. Então, o direito material, né, ele é a participação material, né, é um auxílio do autor do crime, né, facilita a execução. O auxílio pode ser prestado durante o ato preparatório, na execução, né. Outra questão também do auxílio, da cumplicidade, né, da participação material, é que após a consumação do delito, e isso que aqui que eu ia te falar, olha como uma coisa simples passa complexa. Se você abrir aí no seu Vadimeco, ou no Google, e no Planalto, você vai ver que o artigo 349 do Código Penal vai falar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ah, prestar criminoso, deixa eu ver aqui, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tomar seguro proveito do crime, detenção de 1 a 6 meses. É um crime, favorecimento real. Como funciona o favorecimento criminal? A pessoa chega com a res furtiva, tá? Ou a res furtiva, qualquer coisa, e não tinha noção, não tinha um ajuste prévio, não tinha noção, ou seja, ele não tinha, foi depois do crime, e ele chega aí, ó, eu estou com isso daqui, mas tem que ficar aí. E a pessoa sabia também, porque isso daí pode ser um excludente de culpabilidade, né? A pessoa não tinha noção que
de alguma forma aquilo era. Às vezes a pessoa, aconteceu até um caso aqui famoso no Rio de Janeiro, com várias armas, né? A pessoa já era conhecida, amigo de infância, chegou, pô, deixa essas caixas aí. Não perguntou o que que era. Houve operação, busca e apreensão, foi preso lá, cheio de fuzil, de caixa. Mas quando olhou a caixa, a situação, viu que era notório, né? Que não tinha nada aberto, não tinha um fuzil na capa, era caixas lacradas, ou seja, o interlocutor não soube, ou seja, ele nem foi um favorecimento real e nem foi, obviamente, ali preso por alguma participação nesse tráfico internacional de arma de fogo. Agora, se há realmente, né, após o crime, e você de alguma forma corrobora, você está em participação num favorecimento real. Então, né, ele pode até trabalhar para entender como que você sai de um assunto assim e já devaga lá, essa que foi a questão do MP de Minas Gerais. Então, você tem que ter noção disso. O partícipe ele teria que ter uma noção. Se a menor participação dele for de esconder, né, já é uma participação de esconder, aí sim ele vai estar participando. Se não foi, a pessoa não tinha nem noção, tem noção que o produto de crime, mas antes ele não participou de nada, não tinha noção que a pessoa ia de alguma forma fazer aquilo, é favorecimento real. Pergunta boa aí para a segunda fase, para você justificar, né? Então, nós temos, né, várias teorias sobre a assessoriedade da participação. E é isso que chove em prova, né? A gente vai trabalhar aqui com o Rogério Greco, né? Nesse comando eu gosto de trabalhar com um para não... Poxa, dá uma aula de Rogério Greco, mistura com Bittencourt, aí pega ali e não fica legal. Então, você sabe que se você sente que tem que complementar mais a aula, você que vai em outro comando, entendeu? Mas aqui a gente está sendo bem sincero. Então, são 4 teorias sobre o tratamento da acessoriedade, né, na participação. Participação, lê-se partícipe, né? São elas, teoria da acessoriedade mínima, acessoriedade limitada, máxima e hiperacessoriedade. Tenta, querido, não decorar. Se você observar essa teoria da acessoriedade, ela sobe. Ela começa com a mínima, ela vai para a limitada, ela vai para a máxima e hiperacessoriedade. Ou seja, eu tenho um declínio, eu tenho um aclive, né? Eu tenho um movimento de baixo para cima. Porque quando você tem uma noção disso, é melhor você procurar nomes vagos, né? Uma múltipla escolha, você pode ter, né, de alguma forma, um comando, né? Um comando. Deixa eu só falar aqui uma coisinha com vocês, eu não vou cortar vídeo, meus vídeos têm que ser natural. A gente grava aqui na minha residência, que é uma chácara no interior, né, às vezes. Então você vai ver um cachorro no fundo, um galo, é isso mesmo, tem que ser como tem que ser, você tem que prestar atenção aqui. Não permaneça com seus mecanismos de defesa aí voltado para... Né, que a gente tem essa noção, né? Às vezes algo muito bom e você perde fazer atenção por algo. A acessoriedade mínima, né, ou seja, ela é mínima porque ela é suficiente, né, para a prática dela, que o autor cometa fato típico, ou seja, para que a participação seja punida. Ou seja, só o autor cometeu um fato típico, né? Ou seja, a gente sabe que o crime, na teoria do crime, pode ter que ser típico, antijurídico, culpável, né? Então, só ele cometendo um fato típico, ele já estaria ali penalizado. A acessoriedade limitada ou média, ele vai dizer que o partícipe, na punição do partícipe, só está vinculada ao cometimento de fato típico ilícito. E esse pelo autor, correto? Que ele não faz o núcleo do tipo. Então, afastando a necessidade de culpabilidade. Essa é a teoria do Código Penal brasileiro. Então, você risca aí a acessoriedade limitada ou média, é aquela adotada pelo Código brasileiro, ou seja, para que o partícipe ele venha a ser de alguma forma punido, basta que o autor pratique um fato típico ilícito, tá bom? Então, uma coisa interessante, né? Os críticos, eles vão falar, tem uma crítica no sentido de que a mesma não pode ser empregada na autoria imediata, ou seja, como ficaria esse conceito para adequá-lo na teoria imediata? A gente não tem conceito perfeito, a gente tem conceitos menos que tragam menos danos, né? Que até o autor imediato, né? Eu expliquei em outra aula e é bom a gente falar, né? É aquele que utiliza uma pessoa, né, que atua sem dolo, de forma não culpável, né? Ele é inocente, né?
como instrumento para a execução do fato, ou seja, a teoria do domínio do fato seria isso, né? E a gente explicou que muitas pessoas não sabem o que é a teoria do domínio do fato, ou seja, não sabem a amplitude, ficam presos ao conceito do mensalão, que é a última coisa, assim, um resquício, né? Que é a teoria do fato com os crimes de escritório, que tem aí sim, tem uma organização criminosa, estruturada. A teoria do domínio do fato, né, na verdade, a pessoa que utiliza, o autor mediato, ele tem longa-manos, ele pode ser uma coação moral irresistível, ele pode ser vários caminhos ali, né, que ele pode adotar. E muitas das vezes não há participação, porque aquela pessoa que está exercendo ali, ou ela é inimputável, ou ela de alguma forma não tinha noção do que estava acontecendo, não poderia, né, de alguma maneira. Como você vai querer conduta, né, na, na atitude de uma pessoa que tenha isso? Então você não vai conseguir, né? Não vai conseguir hipótese nenhuma. Então, meus queridos, essa é a primeira questão. Então, você vai ter a assessoria, assessoriedade máxima, né? Ou seja, para que o autor seja punido, né, o fato desse tipo jurídico inculpável, a hipersocialidade, né? E a participação só ocorre, né, quando o fato é jurídico, típico jurídico e culpável, mas ainda tem que ser efetivamente punido. Se você observar, essas teorias fazem assim. O que elas querem? São teorias de maiores e de menores preservações. Eu tenho teorias de maiores e menores preservações. Então, a assessoria mínima, vamos passar um feedback. Teoria sobre a participação, teoria sobre o passivo. A mínima, o fato é só típico. Ele fez o fato atípico, pune. O autor fez o fato típico, o partícipe, ele é punido. A segunda, assessoriedade limitada ou média, que é o adotada, o fato é típico e ilícito. Se o autor praticar um fato típico ilícito, ele obviamente vai ser punido. A assessoriedade máxima é fato lícito, típico, lícito e culpável. Eu sei que você poderia perguntar assim, professor, por que o Código Penal não adotou a teoria máxima, a sociedade máxima, né? O ato típico, ilícito e culpável, óbvio que seria a melhor alternativa, né? Mas assim não foi. Isso foi uma opção do legislador, né, para a política criminal. E a gente tem aí essa seriedade, né, que é o fato típico, ilícito, culpável e punível, ou seja, aí seria um extremo que você não teria como punir, né, ninguém. Então isso também não é bom para todo mundo. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou fazer só 3 provocações aqui que eu achei interessante, a gente separou, né? A primeira, o que seria, né, a participação sucessiva, né? A participação sucessiva é aquela participação quando o mesmo agente, né, ele é instigado, né, induzido, auxiliado por mais de uma pessoa, 2 pessoas ou até mais, né, sem que tome conhecimento uma das outras, né? Então, se cair na sua prova isso, o que seria participação sucessiva? Seria isso. Você tem a participação em cadeia, né? É quando alguém induz alguém para induzir alguém, ou seja, o ápice da, da capciosidade, né? Mas é um termo que cai bastante. E você tem a participação negativa, né? Que é quando, ou conveniência também você pode achar na tua prova, né? É quando alguém contempla o cometimento de um crime, mas não faz nada, né? Ou seja, a conduta dele é atípica, né? Mas é óbvio que você tem que abrir alguns adendos, né? Se tem possibilidade de ajudar na ajuda, pode responder o omissão de socorro, se é garantidor, responde pelo crime. Mas eu estou falando aquele caso da pessoa que, né, participa ali, não tem como hoje você entrar no meio de um assalto, né? Então seria mais ou menos isso, mas tem um nome disso, seria uma participação negativa. Espero que você goste. Agradeço a você por ter nos ouvido até aqui. Queria pedir encarecidamente que você curta, compartilhe e de alguma forma, né, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo no coração a todos. Fiquem com Deus.